Olá, alunos, sejam todos bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou o professor Jean Nobre e juntos nós iremos acompanhar um novo conteúdo nessa aula. Então aí está, ó. Na nossa aula de número 5, vamos estudar a progressão geométrica no nosso objeto de conhecimento, tá? Então, progressão geométrica, mais conhecida como PG. O detalhamento é a definição e representações de uma PG, tá bom? Então, esse aí é o conteúdo da nossa aula. Vamos, então, à nossa aula. Muito bem, nós já vimos as progressões aritméticas, sabemos o que é uma razão, sabemos que numa sequência numérica, né, numa PA, numa progressão aritmética, a gente consegue definir quem é, por exemplo, o 20º termo, quem é o 30º termo, né? Vimos a fórmula geral de uma progressão aritmética, tá? Então nós já temos base para entendermos agora a progressão geométrica. Nós vamos entender como que uma progressão geométrica funciona, tá? Diferente da progressão aritmética, onde nós somamos, né, a razão com o termo anterior para obter o próximo termo, na progressão geométrica nós iremos fazer a multiplicação, tá, do termo com a razão, tá bom? Ou ainda a divisão, se nós quisermos encontrar a razão, né, se for dado ali a sequência numérica, por exemplo, tá? Então, são formas bem parecidas da gente trabalhar, a diferença está na operação. Ao invés de ser soma ou subtração, nós iremos utilizar a multiplicação ou a divisão para trabalhar a progressão geométrica, tá? Uma outra coisa interessante na progressão geométrica é que essa sequência numérica, os números eles crescem de forma muito rápida, né? É um crescimento quase que exponencial. Vocês vão observar que na progressão geométrica, né, os termos eles vão dobrando, justamente porque nós temos uma multiplicação, tá? Então, vocês vão perceber que quando a gente calcular os termos de uma PG, normalmente vão ser valores bem altos, tá? Mas isso aí é normal porque em função dessa característica, né, da multiplicação mesmo, tá bom? Então, vamos à nossa primeira cartela, onde nós temos aí a definição de uma progressão geométrica. Então, o que é uma progressão geométrica, né? O que é uma PG? É uma sequência de números não nulos, tá? Por que ele diz que são números não nulos? Porque como nós estamos trabalhando com multiplicação e com divisão, pessoal, nós não podemos ter esses valores nulos, porque vocês sabem que na multiplicação, por exemplo, quando a gente multiplica qualquer valor por zero, o resultado sempre vai ser zero, tá? Então, esses valores não podem ser nulos. Então, é uma sequência numérica de números não nulos, em que cada um deles, multiplicado por um número fixo, fornece o próximo elemento. Então, vejam que é bem parecido com a progressão aritmética, né? Aqui na PG, nós vamos ter também uma razão, tá? E essa razão vai nos ajudar a encontrar o próximo termo da sequência, beleza? Esse número fixo chama-se razão e é representado pela letra Q, tá bom? Na PA, a razão a gente representa com R. Aqui na PG, a razão será representada com a letrinha Q. Por exemplo, vamos obter os termos de uma PG de razão 2 partindo do número 3. Muito bem, muito bem. Olha o que vai acontecer nessa sequência aqui, pessoal. Ele deu apenas duas informações para a gente, não foi? Foi o 3 e essa razão aqui 2. Tá? Então, vamos partir do primeiro termo, que é o 3. Então, o primeiro termo aqui nós vamos chamar de A1, tá? A razão, nesse caso aqui, é 2. Aí vocês podem estar se perguntando, professor, por que que pulou de 3 para 6? Né?
Ora, porque aqui na PG nós não somamos, nós multiplicamos. Então, eu vou multiplicar 3 vezes 2, que é a razão, tá? 3 vezes 2, eu vou obter 6. Perceberam? Se eu multiplicar 6 vezes 2, eu vou obter 12. Se eu multiplicar 12 vezes a razão, que é 2, eu vou obter 24. 24 vezes a razão, 48. Porque 24 vezes 2, 48, e assim por diante. Tudo bem? Observem que os números, ó, eles vão dobrando, né? São múltiplos. 3, 6, 12, 24, 48, tá? Isso porque a nossa razão é igual a 2. Porque se a razão tivesse um outro valor, certamente a sequência seria outra, né? Porque a gente iria multiplicar sempre por 3. Tá certo? Então, a razão de uma PG é igual a qualquer termo dividido pelo anterior. Preste atenção agora. Vamos supor que a gente não conhecesse a razão, tá? Vamos supor que não foi dada a razão aqui nesse exemplo, tá? Esqueçam que a razão é igual a 2, tá? Se eu quisesse obter a razão dessa sequência numérica aqui, como que nós faríamos? Vocês já perceberam, né? Assim como na PG, que a gente subtraía, a gente vai usar a mesma lógica aqui. Só que ao invés de multiplicar, nós vamos dividir. Então eu vou dividir 6 por 3 e vou obter 2. Tá? 6 dividido por 3, eu vou obter 2. Você pode fazer isso com qualquer termo. Eu posso fazer 12 dividido para 6, por exemplo. Vou obter os mesmos 2. Vou pegar aqui 96 dividido para 48. Mesma coisa, tá? Sempre vai ser 2. Então, nesse caso aqui, ó, a razão, que é representada por Q, é igual a 2. Tranquilo? Então, não te esquece. Se você tem a sequência e quer descobrir quem é a razão, basta você dividir termo anterior, termo posterior, pelo termo anterior, tá? O termo que vem depois com o termo que vem antes, tá? Agora, se você quiser construir uma sequência numérica, tá? Aí você vai multiplicar. Mas nesse caso, claro, você precisa da razão, tá bom? Você precisa ter o primeiro termo, tá? Tem que ter o primeiro termo. E aí, com esse primeiro termo, multiplicado com a razão, você encontra o próximo termo e assim por diante. Mesma ideia da progressão aritmética da PA. Só que aqui, de novo, né, a gente tem multiplicação ou divisão, dependendo do caso. Bacana? Vamos seguindo para a próxima cartela, onde nós temos aí novas definições, tá? Como as PGs são usadas no nosso dia a dia? Então veja, no campo da biologia, podemos destacar a multiplicação de células, as quais se multiplicam de forma rápida, já que obedecem a uma progressão bastante interessante. Então vamos aqui ao nosso cenário, né? Para a gente ver, você já deve ter estudado em biologia, né? Já viram como que funciona a multiplicação celular. Então você tem ali uma única célula primeiro, né? Essa célula, ela vai se dividir, né? Ela vai se dividir em duas. Aí a gente pode imaginar, poxa, então depois de 2 viria 3, 4, 5, né? Não. No caso das células, elas vão se dividir, né? Elas vão se multiplicar numa progressão geométrica. Então vocês observem aqui, né, na animação, que eu tinha uma única célula. Essa célula deu origem a mais 2 células, né? São 2 células agora. Essas 2 células vão dar origem a 4 células. Essas 4, por sua vez, né, vão dar origem a mais 16. Né? Então elas vão se dividindo.
Então veja que nós temos uma progressão geométrica nesse caso. Tá? E aí, se a gente escrever, né, essa sequência numérica, a gente vai obter ali o valor da sua razão. Tá? E a partir daí a gente consegue fazer várias considerações, né, a partir desse exemplo. Tá bom? Então é um exemplo do nosso dia a dia de como a gente pode utilizar ou encontrar a progressão geométrica. Tá? Agora a gente vai falar sobre o termo geral de uma PG. Acompanha comigo na cartela. No caso da PG, nós vamos utilizar esse termo geral aqui. Já anota no caderno que a gente vai usar durante as nossas aulas. Tá? O termo geral de uma PG é uma expressão que pode ser usada para encontrar um termo qualquer. Então eu quero encontrar o 50º termo de uma PG. Ora, eu tenho que ter o A1, eu tenho que ter a razão. Tá? Com esses dois termos eu consigo encontrar qualquer termo dessa sequência numérica, tá? dessa PG. Esse termo também é expresso por AN, e a expressão utilizada para determiná-lo é. Então, AN é o termo que eu quero encontrar, pode ser o A3, o A10, o A20, sei lá, qualquer termo, ok? O A1 é o primeiro termo da minha sequência, Q é a razão, e aqui nós temos uma potência, né? Q elevado a n menos 1. N é a quantidade de termos que eu tenho na minha PG. Tudo bem? Tranquilo? Fórmula do termo geral de uma PG. Então aqui está a nossa fórmula, né? Então observe que n menos 1 é o expoente de Q, ou seja, n menos 1 é o expoente da minha razão. Aqui novamente, a n, né, que é o termo que eu quero encontrar, enfim. A1 é o primeiro termo, n é a quantidade e Q é a razão. Dá uma olhada nesse primeiro exemplo aqui, para ver como é que a gente vai trabalhar com essa fórmula, tá? Com o termo geral. Então vejam, determine o 8º termo da PG. Então qual é a PG? 1, 2, 4. Ele quer saber quem é o 8º termo dessa PG. Ora, você poderia encontrar esse 8º termo utilizando somente o conceito que nós já estudamos aqui, né? Ou seja, multiplicar o termo com a sua razão, tá? Nesse caso aqui, eu consigo determinar quem é a minha razão, porque eu já tenho ali uma sequência numérica. Então basta eu dividir, né? 4 dividido por 2, por exemplo, eu vou obter 2. Então a minha razão nesse caso aí é 2. Se eu quiser obter o próximo termo ali depois de 4, quem seria esse próximo termo? Pensem aí, quem seria o próximo termo depois de 4 ali? Seria o 8, né? Por quê? Eu já sei que a minha razão é igual a 2, multiplicando 2 vezes 4, que é o último termo, eu obtenho 8. Depois eu multiplico 8 vezes 2, obtenho o 16. E assim eu vou fazendo essas multiplicações até chegar no 8º termo. Mas como nós já vimos, nem sempre a sequência ela vai ser tão simples assim. Às vezes a gente vai ter uma sequência um pouco mais elaborada, com números bem maiores, né? Então a gente vai precisar lançar mão dessa técnica aqui, que é o termo geral de uma PG. Vamos ver como ela funciona então? Acompanha comigo. Então aqui nós temos, olha só, a razão, né? Como descobrir a razão? Basta dividir 2 dividido por 1, vou obter 2. Vou dividir o A3 com o A2, por exemplo. 4 dividido por 2 dá 2 também. E assim por diante. Então, encontrei a minha razão, né? Razão aqui nesse caso é igual a 2, tranquilo. Eu preciso determinar
o oitavo termo dessa sequência. Então, eu vou utilizar aqui a fórmula do termo geral de uma PG, tudo bem? Está aqui ela. E aí eu vou substituir os valores que eu já conheço. Então, eu quero encontrar o oitavo termo. Eu vou chamar isso aqui de A8. Então, A8 é igual a 1. Quem é A1? A1 é o primeiro termo da minha sequência, que coincidentemente é 1. Então, no lugar de A1, vou escrever 1. Razão, nós já sabemos que é igual a 2, então no lugar de Q, vou substituir 2. Tudo isso aqui é elevado a 8 menos 1. Ou seja, N menos 1. N é a quantidade de termos, portanto 8. 8 menos 1. Então, no final de tudo, eu tenho 1 vezes 2 elevado a 7. Ora, 2 elevado a 7 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 7 vezes, né? É uma potência. E a gente chega em 128. 128 vezes 1 é o próprio 128, portanto, o oitavo termo dessa sequência, para esse caso aí, é o 128. Tranquilo demais, né, pessoal? Já vimos um exemplo básico aqui de como a gente trabalha com a PG. Vamos para o exemplo de número 2 agora, que tem uma ideia parecida. Olha só. Determine o sétimo termo de uma PG, em que o primeiro termo é 3 e a razão é 7. Muito bem, muito bem. Então, o primeiro termo aqui é 3. Se ele está me dizendo que a razão é igual a 7, e eu já sei que para eu encontrar o próximo termo da sequência, basta eu multiplicar o termo anterior com essa razão, então 3 vezes 7 é igual a 21. Né? 3 vezes 7, 21. Consegui encontrar o segundo termo da minha sequência. Agora eu quero encontrar o próximo termo, ou seja, o A3. Para eu encontrar A3, eu vou multiplicar 21 com a minha razão. Então vai ficar 21 vezes 7. 12 vezes 7, 14, né? Vai dar 147. 7 vezes 1, 7. 147. Então, o A3 aqui é o 147. Vocês já observaram o problema que isso vai nos trazer, né? Por quê? Porque como se trata de uma multiplicação, os números eles vão crescendo de forma bem acelerada, né? Aqui deu 147. O próximo termo será 147 vezes 7, e depois vezes 7, vezes 7, até a gente chegar no termo que ele quer ali, que é o A7, né? Então, para isso, nós vamos utilizar a fórmula do termo geral. Vamos lá, então? Olha como é que vai ficar. Então, vou utilizar aqui, ó, a fórmula do termo geral. AN igual a 1 vezes a razão elevado a n menos 1. Ok? Como ele quer o sétimo termo, então esse meu AN eu vou chamar de A7. O A1 foi dado aqui, ó, que é 3, né? Então no lugar de A1 eu vou substituir 3, tudo bem? Vezes a razão também foi dada. A razão aqui nesse caso é igual a 7, né? Então, no lugar de Q, vou colocar 7. E qual vai ser o expoente desse 7? Vai ser n menos 1. Como ele está pedindo o sétimo termo, então eu concluo que essa minha sequência ela vai possuir 7 termos. Então vai ser 7 menos 1. Tá? N nesse caso aí será o 7. Ok? Então, A7 é igual a 3 vezes 7 elevado a 6. Vocês já viram que eu vou ter uma potência, né?
7 elevado a 6 é a mesma coisa que 7 vezes 7 vezes 7, 6 vezes, né? Vai dar um número bem alto aí. Então, o resultado dessa multiplicação vai dar 117.000, já fiz aqui antecipadamente, tá? Então, vou repetir aqui o 3 e vou resolver essa potência aqui, ó. 7 elevado a 3, tá? Isso aqui vai resultar em 117.649, tá? Agora sim, eu finalizo a multiplicação, multiplicando aqui esses dois valores. Que eu vou obter 352.947. Ou seja, esse é o valor do termo A7, tá? É o termo A7 ainda. Imagina se nesse exemplo aqui, o comando da questão estivesse pedindo lá, calcule o A20, por exemplo, né? Seria um cálculo bem trabalhoso, tá? Mas normalmente, como o intuito sempre é apenas aplicar o conceito, né? O avaliador dificilmente vai pedir esses valores muito altos, tá? Não é comum isso acontecer, mas se acontecer você já sabe. Tem que resolver aqui a potência, tá bom? Com uma calculadora científica, vocês conseguem fazer essa multiplicação aqui, tá? Resolver essa potência aqui, 7 elevado a 6, sem precisar fazer multiplicações sucessivas, tá bom? Vamos agora para o nosso exemplo de número 3, que é um pouquinho diferente. No exemplo 3, nós temos o seguinte, ó, calcule o primeiro termo da PG. Então aqui já mudou um pouquinho, né? Ele quer saber quem é o primeiro termo da PG. Vamos olhar aqui para a nossa fórmula geral. A n igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Muito bem. Sabendo que o quarto termo vale 128. Então, e a razão 4, né? Temos algumas informações aqui que a gente vai precisar. Primeiro, o A4, que é o quarto termo, ele diz que vale 128. Tudo bem? A razão é igual a 4. Beleza. Mas ele quer saber quem é o primeiro termo. Ou seja, ele quer esse elemento aqui, ó. Ele quer saber qual é o primeiro termo dessa sequência. Qual é o primeiro número que vai iniciar a sequência. Dá para a gente encontrar? Com certeza. Porque nós temos a razão e temos o A4, né? Poderia ser o A3, poderia ser o A5, poderia ser qualquer um, tá? Então, como nós já temos essas duas informações, o que a gente vai fazer aqui? Olha só. Como ele disse que o A4 vale 128, então eu posso reescrever essa equação da seguinte forma. Ó. A4 é igual a 1 vezes a razão elevado a n menos 1. Tá? Posso fazer dessa forma também. Bem? Ora, se o A4 vale 128, então no lugar de A4 eu vou substituir aqui, ó, 128. Viram só? Ó, no lugar de A4, vou colocar 128. Por quê? Porque ele falou para nós que o quarto termo é igual a 128. Tá? Igual a 1 é o termo que eu quero encontrar. É o termo que ele está pedindo, então eu vou apenas repetir ali. Tá? 4 é a minha razão. Então, no lugar de Q, eu vou substituir 4, que é a razão que eu tenho. Ok? E aí, aqui em n menos 1 vai ficar 4 menos 1. Porque ele está me dizendo
que o quarto termo dessa sequência vale 128. Então, a gente consegue inferir, né? A gente consegue deduzir que essa sequência numérica tem 4 termos apenas. Tá? Então, aí está os valores substituídos. Tá bom? Depois, é importante que vocês tentem refazer essa questão, tá, gente? Vocês estão acompanhando, né, a resolução aqui passo a passo, né? Estou fazendo passo a passo com vocês, mas é importante depois você tentar fazer sozinho, tá? Tenta refazer, a parte que você não entender, você olha novamente o cálculo, tá? E continua ali o desenvolvimento, que é para você aprender de verdade, tá bom? Vamos lá finalizar então. Então, no lugar de A4, né, vai ser 128, já vimos. Então, vou repetir aqui 128 e vou resolver essa potência aqui, tá? Então, vai ficar 4 elevado a 3. Tudo bem? 4 elevado a 3. Então, eu tenho 128 igual a 1 vezes... Ora, 4 elevado a 3 é a mesma coisa, né? Que multiplicar 4 3 vezes. Então, 4 vezes 4 vai dar 16. 16 vezes 4, 4 vezes 6, 24, vai 2. 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. Então, 64. Então, 4 elevado a 3 é igual a 64. Ok? Continuando. Veja, agora nós temos uma equação do primeiro grau, tá? Lembra como é que resolve uma equação do primeiro grau? Nós estamos aqui no conteúdo do ensino médio, tá? Vamos agora utilizar os conhecimentos que nós adquirimos lá no ensino fundamental, equação do primeiro grau. Veja que nós temos um termo que tem variável, que tem letra, né? E normalmente esse termo, ele precisa ficar no primeiro membro da minha equação, tá? Vamos escrever de outra forma, que eu vou colocar assim, ó, 64 vezes A1. Tudo bem? Igual a 128. Apenas eu reorganizei a minha equação no primeiro grau. Eu trouxe o A1 para o primeiro membro da equação. O primeiro membro da equação, vocês sabem que fica à esquerda do sinal de igualdade. Tá? Como eu preciso encontrar o valor de A1, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar A1 sozinho aqui no primeiro membro. Tá? Vou repetir 128. E esse 64 que está multiplicando A1, ele vem para cá dividindo. Então, agora eu tenho 128 dividido para 64. Metade de 120 é 60, metade de 8 é 4, então aqui vai dar 2, né? Então, o meu A1 é igual a 2. 2 vezes 64, 128. Portanto, o primeiro termo da minha sequência numérica, nesse caso aqui, é 2, tá? Voltando aqui, ó, para a gente finalizar, tá? O primeiro termo da sequência aqui é o número 2, tá? Então, com isso, a gente consegue escrever todos os termos da minha sequência numérica. Já que o primeiro é 2, então eu vou escrever o segundo, o terceiro e o quarto ele deu, que foi 128. Bacana, pessoal? Então, essa daí foi a nossa aula de hoje. A gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Até lá!